A equipa multidisciplinar constitui-se como uma estrutura, como um recurso organizacional de apoio à inclusão, mas que eu diria que deve constituir-se, na verdade, como a estrutura central numa escola, num agrupamento, numa comunidade, responsável pela missão da inclusão. Entendendo aqui a missão da inclusão como algo mais amplo, que vai além da definição de medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, e, portanto, eu diria que a equipa multidisciplinar necessita de se abrir para uma visão mais ampla da inclusão e funcionar como uma estrutura que vai impulsionar todo o agrupamento, toda a escola e até a comunidade educativa no sentido de uma maior inclusão. E, portanto, isto implica que não nos desfocarmos também das medidas, dos planos individuais para os diferentes alunos, mas termos um olhar também mais amplo, mais alargado sobre a inclusão e sobre a atuação da equipa multidisciplinar. Isto implica aqui alguns aspectos. Implica, do meu ponto de vista, um conhecimento profundo por parte das equipas multidisciplinares do que é a diversidade e a inclusão. E aqui eu gostava de me deter brevemente sobre estes dois conceitos, não é? Por um lado, a ideia da diversidade. A diversidade, do meu ponto de vista e do ponto de vista também, enfim, de alguma literatura, deve ser entendida na perspectiva da individualidade de cada um, não é? E, portanto, cada aluno é único, tem a sua própria identidade e quando nós pensamos na diversidade, devemos olhar para esta perspectiva também da identidade do aluno. Portanto, o aluno não é apenas a sua dificuldade de aprendizagem, mas é toda uma identidade, não é? Portanto, ele está num determinado ano de escolaridade, tem uma determinada idade, um sexo atribuído à nascença, tem uma determinada cultura, uma determinada origem, tem toda uma história, tem, enfim, uma determinada língua, uma religião, um contexto sociofamiliar, tem também uma orientação sexual e uma identidade de género. Enfim, há todo um conjunto de dimensões que fazem parte da identidade daquele aluno e que não se podem limitar àquilo que é a sua dificuldade. E muitas vezes alguns alunos são confundidos com a sua dificuldade e olhar a diversidade é olhar também para esta diferença, para as diferenças entre as pessoas que decorrem também da sua identidade. E, portanto, a valorização da diversidade é central na inclusão. A inclusão também não pode centrar-se ou limitar-se à definição de medidas, como eu dizia, não é? Muito mais do que isso, tem que olhar para o acesso, para a aprendizagem, para a participação de todos os alunos, sem esquecer necessariamente aqueles que estão em maior situação de risco, em maior situação de desvantagem ou de discriminação, mas em que este risco, desvantagem e discriminação também olha estas múltiplas dimensões da diferença. E, portanto, este conhecimento, este alinhamento por parte da equipa multidisciplinar com esta visão de inclusão e de diversidade também me parece fundamental e precisa de ser trabalhada. Eu diria até que uma das missões da equipa multidisciplinar é o ativismo profissional, neste caso, pela diversidade e pela inclusão. E, portanto, expande muito esta lente da equipa multidisciplinar. Isto obriga necessariamente também a que a equipa multidisciplinar esteja comprometida com o desenvolvimento pessoal e profissional dos elementos que a compõem, da equipa enquanto equipa e também dos restantes profissionais. E eu diria que o desenvolvimento profissional das equipas ou dos elementos que a compõem tem que ir além também dos modelos mais clássicos de formação, que cumprem a sua função, têm um papel, mas creio que neste momento faria sentido avançarmos um pouco também naquilo que são as oportunidades de desenvolvimento profissional dos professores e dos restantes profissionais, nomeadamente através de práticas mais de intervisão, de supervisão, se quisermos, de observação entre pares e também até, olhando aqui
para o desenvolvimento organizacional, a par do desenvolvimento profissional, em modelos até de investigação-ação, em que estes profissionais, estas equipas, também ancoram as suas práticas a modelos de investigação-ação que exigem uma reflexão constante, uma monitorização constante e uma mudança constante no sentido da melhoria daquilo que está a ser feito. O desafio maior, eu penso que será ainda a necessidade de uma maior sensibilização para esta realidade e para a integração plena dos alunos nos diferentes contextos e, no caso, na escola, na comunidade. Este reforço permitiu ampliar o tempo disponível para reuniões regulares da equipa, sessões com alunos e famílias, articulação com estruturas externas e internas, apoio direto a docentes e técnicos. Este reforço de crédito horário foi crucial e teve um impacto significativo e potenciador da ação da EMAE e da equipa de intervenção escolar para aconselhar docentes sobre práticas pedagógicas inclusivas, ajustando estratégias à diversidade das crianças e alunos, acompanhar e monitorizar medidas de suporte, garantindo respostas mais rápidas e integradas às problemáticas identificadas, articular com entidades externas, ELI, CPCJ, CRI, CRTIC, EMAT, GNR, Centro de Saúde, entre outras, promovendo respostas concertadas e personalizadas. Promover intervenções preventivas e evitando o agravamento de situações de risco, reforçando sempre uma lógica de trabalho em rede. A equipa multidisciplinar tem que ter um conhecimento profundo da escola e da comunidade, e quando eu digo um conhecimento profundo da escola e da comunidade, eu diria que tem a ver com quem são estes alunos. Os alunos desta escola são necessariamente diferentes dos alunos de uma outra escola numa outra zona do país, ou até que numa escola próxima, mas cuja sua origem, a origem das famílias, destes estudantes, é diversa, não é? E, portanto, quem são efetivamente estes alunos? Quem são estas famílias? Não para entrarmos na privacidade das famílias ou destes alunos, mas para conhecer a sua história, a sua narrativa sobre a escola, a sua experiência de inclusão e de exclusão. Por outro lado, isto também assinala a importância do compromisso das equipas multidisciplinares com a voz dos alunos e das famílias. Ouvir os jovens e ouvir as crianças é importante relativamente aos processos de tomada de decisão, naturalmente, em relação às suas dificuldades, em relação às medidas que são adotadas, mas é também importante em relação àquilo que é o cotidiano, àquilo que é o trabalho de sala de aula, àquilo que é a própria organização. No fundo, o que eu quero dizer é que a participação das famílias e dos estudantes tem que sair da participação nas atividades regulares ou então na anuência relativamente a um conjunto de medidas que se pretendem adotar, expandir-se muito mais. Esta participação tem que ser muito mais efetiva, sobretudo nos processos de tomada de decisão, seja do dia-a-dia, seja das medidas que a mim me dizem respeito. Nós temos reunido com muitos encarregados de educação, vamos sempre acompanhando, e o que acontece também, muitas vezes eles já ultrapassaram aquele problema que levou à referenciação, mas aparece outra situação e são eles que nos contactam. Normalmente, com o professor titular de turma, com o diretor de turma ou educador, está sempre um elemento da equipa de intervenção escolar. Ou estou eu, ou está a assistente social, ou está uma psicóloga, ou está o coordenador da EMAE, portanto, eles já sabem quem podem contactar para resolver aquilo que os está a atrapalhar no momento e que vai ajudar a criança e o aluno a ter sucesso não só a nível escolar, mas também a nível pessoal, porque ajudamos em todas as situações que vão surgindo. E eu acho que o resultado tem sido bastante positivo, porque eu acho que eles se sentem felizes na escola, sentem-se apoiados. O nosso apoio com estas horas também dá mais disponibilidade para atendermos estes alunos. E tudo tem corrido, as famílias sentem-se envolvidas, sentem-se apoiadas, e eu acho que isso é muito importante nestas situações. Orgulho-me de conhecer praticamente todos os alunos do agrupamento.
os assistentes operacionais são fundamentais na intervenção e no apoio a estas crianças. Conhecem também muitas famílias porque são muito da localidade e também há algumas informações que nos transmitem, eu acho que são fundamentais, a forma como eles estão com as crianças, a forma como dão apoio a estas crianças, a empatia que se vê nestas situações, eu acho que é muito importante. E, na verdade, são um elemento fundamental neste processo. E sempre que nós temos uma nova identificação, o que nós fazemos é reunir, ver o que o Conselho de Turma, o professor titular ou a educadora nos enviou, analisamos. Às vezes voltamos para trás, vemos que, por exemplo, as medidas universais ainda não foram esgotadas, volta para trás com sugestões nossas de trabalho, o que é que podem ainda fazer por aquele aluno, porque cada aluno ou cada criança é única, é especial, e por isso nós temos que tentar dar soluções, e enquanto não esgotarem as medidas universais, nós nunca avançamos. Quando vemos que todas as medidas já foram esgotadas, aí sim, passamos ao passo seguinte, e no passo seguinte reunimos, convocamos para essas reuniões de equipa variável, aí depende. E quem nunca pode falhar é o encarregado de educação. Nunca fizemos nenhuma reunião sem encarregados de educação. Portanto, para nós é um elemento fundamental para que aquele processo se desenvolva. Também temos muitas vezes presente nas reuniões. Convidamos sempre no terceiro ciclo os alunos, porque achamos que nós estamos ali por eles. E se eles fizerem parte e perceberem o porquê de todos nós estarmos ali reunidos para o ajudar, achamos que os frutos vão ser muito melhores. Mas eu gostava, sobretudo, de destacar outros aspectos relacionados com os recursos. Por um lado, destacar a qualidade destes recursos. Mais do que a quantidade, eu gostava de assinalar a importância dos recursos que trabalham nas escolas, em particular nas equipas multidisciplinares, serem recursos que estão completamente alinhados com a missão, que tenham um conhecimento profundo de práticas, por exemplo, baseadas em evidência, de práticas de inclusão, até de como melhor chegar e assessorar os professores, para além das características associadas aos recursos. Claro, o tempo. E este tempo é necessário, naturalmente, para aquilo que são as atribuições específicas da equipa, como a definição de medidas, a elaboração de documentos associados à concretização das medidas, mas era importante que as equipas também dedicassem algum tempo a um trabalho de reflexão e de desenvolvimento profissional. Se não tivéssemos acesso a estas horas, não é? Eu considero, para além de nós já termos dificuldades acrescidas, não é? Por estarmos isolados, por estarmos no interior, aqui é uma mais-valia que, pronto, considero muito útil. O ano passado fizemos formação para todos os assistentes operacionais, todos os técnicos, terapeutas. Depois fizemos uma ação só para docentes, isto no ano letivo passado. Este ano letivo optamos por fazer formação de uma ACD de 5 horas, dividida em 2 horas e meia mais teóricas e 2 horas e meia práticas no terreno. E dividimos em 2 grupos, educadores e professores de primeiro ciclo, porque achamos que há ali algumas metodologias que fazem mais sentido para este grupo, e depois o outro grupo de segundo e terceiro ciclo. Também nessa formação, percebemos, este ano tivemos muitos docentes novos, que não estavam integrados ainda no nosso ritmo de trabalho. Então era também muito importante nós explicarmos todo o material que nós utilizamos, perceberem bem o que era esta questão do desenho universal de aprendizagem, porque vimos logo no início que não sabiam muito bem o que era. Havia muita confusão entre diferenciação pedagógica, acomodações curriculares, muita confusão com as adaptações curriculares não significativas nas medidas seletivas. Gostava ainda de refletir um pouco sobre como é que eu organizaria, digamos, a atuação da equipa multidisciplinar, e eu organizaria em 3 grandes domínios de atuação que vão convergir necessariamente com o que está previsto na lei e com o que muitas escolas já fazem. Um grande domínio de atuação, eu diria, é o conhecer. Já toquei um bocadinho sobre isto. Como é que as equipas multidisciplinares precisam de, nos seus planos de trabalho, nos seus planos de atividades, prever
iniciativas para conhecer. Conhecer quem? Conhecer os alunos, conhecer as famílias, conhecer a comunidade. E eu diria que este conhecimento é um conhecimento que é regular e sistemático, que tem que se iniciar sempre a cada ano e que tem que ser acompanhado depois por processos de monitorização. Também tem que necessariamente captar, ir buscar informação que já existe nas escolas. Diariamente as escolas produzem informação. Produzem informação quando fazem registros, quando os professores registam as suas aulas, quando registam os sumários das aulas, quando elaboram atas nos conselhos de turma, quando produzem e preenchem documentos para as diversas atividades que desenvolvem. As diferentes estruturas, os diferentes departamentos têm todo um conjunto de documentos que vão produzindo e que intencionalmente podem ser usados para trazer mais informação sobre aquela escola, aqueles profissionais e o modo como as medidas são implementadas. Porque mais do que eu ter um registro das medidas que constam dos planos de cada aluno, interessa-me sobretudo saber como é que estas medidas foram concretizadas. E este é um ponto difícil de monitorizar, de avaliar, não é? E, portanto, os diferentes documentos que nós já temos nas escolas deveriam ser intencionalmente revistos para nos trazer esta informação. Não defendo a criação de mais documentos, porque sabemos do desafio que já é a escola com todos os seus documentos e papéis e, portanto, diria que muitos dos documentos que já existem podem ser intencionalmente repensados para a avaliação e para a monitorização. E esta monitorização e avaliação tem que ser efetiva do ponto de vista do que acontece, não tanto do que está prescrito, não é, nos documentos, mas do que acontece efetivamente na sala de aula. Isto leva-me necessariamente a um outro domínio de atuação da equipa multidisciplinar, que é o domínio da colaboração. Esta colaboração tem que ser uma colaboração genuína. E o que é que eu quero dizer com isto? A colaboração da equipa multidisciplinar e a assessoria da equipa multidisciplinar aos diferentes professores tem que ser uma colaboração profissional aberta. Aberta no sentido em que eu tenho que ser capaz, enquanto professora, de partilhar com os meus pares, que são também a equipa multidisciplinar, não só o que eu penso que correu bem na minha sala de aula, o que está a funcionar, mas eu tenho também que ser capaz de partilhar aquilo que são os meus desafios. Com que aluno é que eu tenho mais dificuldade em trabalhar? Porquê? Que tipo de sentimentos é que aquela turma provoca em mim? Que receios, que medos, que preocupações? O que é que não correu tão bem na minha aula? O que é que eu, enquanto docente, poderia melhorar na minha prática de sala de aula? Não é? Como é que eu concretizei efetivamente uma determinada medida? Por exemplo, a diferenciação pedagógica. Como é que eu fiz especificamente? Não é como ela está escrita no documento, é como é que eu fiz hoje na minha sala de aula. Então para isso tem que existir um ambiente positivo de colaboração, de abertura, mas é um ambiente profissional. Não quero com isto dizer que a colaboração em sede das escolas e das equipas multidisciplinares é uma colaboração entre amigos, é uma colaboração profissional entre profissionais que têm que ter a abertura suficiente para discutir o que corre bem e o que não corre tão bem. Porque só a partir daí é que nós podemos tomar decisões adequadas. E este é um papel importante da colaboração também, é como é que nós desenhamos colaborativamente as medidas e os planos de aula, mas também como é que nós propomos medidas que efetivamente se cumprem e também como é que nós discutimos uma ideia que é muito clássica nas escolas, que é o esgotar as medidas. E aqui esta ideia da colaboração também tem que ir a este ponto. Eu esgotei as medidas, mas o que é que isto significa, esgotar as medidas? É usar todas as medidas que estão previstas na lei?
ou é usar as medidas adequadas com elevada qualidade? Isto tem que haver abertura de colaboração, discussão, reflexão e partilha. Bom, mas esta colaboração implica também aqui um pouco o promover-se iniciativas de desenvolvimento profissional dos pares. Um último domínio de atuação é o agir, que no fundo também é transversal a tudo aquilo que fui dizendo, mas eu aqui gostava de assinalar dois aspectos. Por um lado, o apoio à implementação das medidas propriamente ditas e, mais uma vez aqui, se eu, elemento da equipa multidisciplinar, até sou especialista numa determinada prática, quem sabe se não posso ir a uma aula, dinamizar aquela aula e modelar, mostrar como é que eu faria numa determinada situação, não é? Portanto, é o agir, é uma atuação no terreno, no contexto, com os colegas, com os pares, nesta lógica de colaboração e assessoria. É também ter uma atitude mais vigilante, atenta e proativa em relação a tudo que diz respeito à diversidade e inclusão e, sobretudo, dar conta aqui desta ideia que já partilhei também do ativismo profissional pela diversidade e pela inclusão. Tem que ser diária. Nos intervalos, nas reuniões, no dia-a-dia de trabalho com professores, no trabalho com as famílias, na comunidade mais alargada. Temos conseguido ver o sucesso de muitos alunos com estas ajudas e depois com todas as entidades que trabalham connosco, não só as internas, mas as externas. Funcionamos mesmo em rede. É preciso resolver determinadas situações de fundo, que sendo resolvidas, eles conseguem estar focados e conseguem realizar aprendizagens. Nós focamos muito nos alunos com universais, porque também não queremos que eles passem ao patamar seguinte. Então, se nós formos acompanhando cada aluno, é mais fácil para nós. Nem sempre é fácil. São grelhas Excel, que nos vão dando também alguns relatórios, temos algumas formas de ir buscar dados, e isso tem-se tornado bastante eficiente. E o chegar ao aluno, perceber que ele é um elemento único aqui na escola, quais são as suas dificuldades e como é que o podemos ajudar, só com as pessoas no terreno, a monitorizar permanentemente e a ouvindo os feedbacks e agilizar com todos os intervenientes. Pronto, e eu acho que isso é que torna a equipa especial, porque estamos a pensar na escola como um todo, sendo o aluno o nosso ponto de foco principal. Portanto, eu diria, assim como mensagem acerca das equipas multidisciplinares, que as equipas multidisciplinares têm que ser líderes para a inclusão e tudo aquilo que fazem tem que ter sempre esta ideia subjacente. Como é que eu, enquanto membro, elemento da equipa multidisciplinar, lidero, influencio os meus pares, a minha escola, a minha comunidade, para ser uma escola mais inclusiva e que valorize a diversidade.